Portugal inteiro fosse uma adega, o Alentejo seria o maior lagar do país. De fama construída dentro e fora da garrafa, os vinhos alentejanos servem-se num clima seco e planícies infindáveis. Aqui não haverá tempo para dormir debaixo de uma azinheira. Eis o Alentejo, com tinto, com branco, mas sem leite para a sesta. A fronteira entre o lugar comum e o inusitado às vezes está acima de nós. Nestes casos, convém ter uma pick-up para trepar a montanha do conhecimento e descobrir a exceção dentro da regra alentejana. O Rui Reguinga, nos dias de hoje, faz vinho em vários locais de Portugal, mas é no alto da Serra de São Mamede que o enólogo procura um Alentejo diferente. Hoje é um apaixonado pelo norte alentejano. Dessa paixão nasceu um vinho que rapidamente se destacou. Por isso, fizemos questão de vir ao encontro do arquiteto desse vinho para ficar a conhecer melhor o Terrenos. Este seu vinho tem frescura, tem elegância. É desta altitude a que estamos aqui? Sim, obviamente que nós estamos aqui a 700 e... Posso mostrar aqui na aplicação que tenho. 755, 760 metros de altitude. E o que é que isso traz aos vinhos? Isso traz uma frescura que vem essencialmente, quanto a mim, tem a ver com a amplitude térmica. É muito quente durante o dia, no verão, mas muito fresco à noite. Rui, e o terreno deve ser especial, de certeza absoluta. Acredita que o vinho é resultado desse terreno tão especial? Sim, obviamente que sim. Isso vai um pouco de encontro àquilo que eu faço, que sou enólogo, não é? Mas eu acho que nós enólogos, cada vez mais, temos que fazer o vinho conduzido pelo terroir. Conduzido pelo solo, pelo clima, pelo sítio onde as uvas se encontram. Fazem-se vinhos a 700 metros de altitude, se calhar nem no Douro isso se consegue. É um Alentejo, se calhar, um bocadinho desconhecido. Eu garantidamente lhe digo que esta é a vinha mais alta do sul de Portugal e tive a sorte, para além dessa vinha estar aqui a 760 metros, é uma vinha centenária, uma vinha que tem mais de 100 anos. Estas cepas produzem pouco, mas bom, não é? Muito pouco. Portanto, 2.000 garrafas que eu faço apenas de 1 hectare. O que viemos encontrar aqui na Serra de São Mamede foi um Alentejo surpreendente. Estes mais de 700 metros de altitude conferem ao vinho uma frescura fantástica. Bastante diferente dos vinhos quentes e poderosos que normalmente associamos ao Alentejo. Com o conta-quilómetros a avançar e as nossas coordenadas a deslocar-se para sul, a paisagem ia-se alterando para um outro terroir. Eis-nos chegados ao típico Alentejo. E isto é do mais típico que há. A Vila Santa é plena em história e fortemente carregada de uma tradição bem expressa na arquitetura da adega. As muralhas de Estremoz são vizinhas destas videiras. As vinhas ocupam agora o lugar que antes era do cereal, moldando a paisagem segundo a profecia da uva. Com Portugal no nome e o vinho espalhado pelo país, João Portugal Ramos é uma referência que deixou marca em vinho na história destas lusitanas paragens. E o Alentejo não foi exceção. Terá sido mesmo o local que mais lucrou com a ousadia deste célebre senhor. O engenheiro João Portugal Ramos é responsável pela grande revolução dos vinhos alentejanos nos últimos 30 anos. Porquê é que acha que aconteceu essa revolução e porquê é que acha que os vinhos alentejanos conquistaram o país? Tive a sorte de estar no sítio certo, na hora certa. Eu também acho que é um exagero dizer que fui só eu responsável pela revolução dos últimos 30 anos do Alentejo, mas de facto é como digo, estava cá. Em relação à qualidade dos vinhos alentejanos, eu sou dos que sempre tenho dito que há bons vinhos em Portugal inteiro e acho que o Alentejo fez diferente foi mostrar um perfil de vinho diferente ao consumidor. Ou seja, o consumidor de há 30 anos estava muito cansado de vinhos oxidados, vinhos que iam envelhecidos para a garrafa e sem ênfase de fruta. Portanto, o Alentejo vem mostrar um perfil de vinhos novos, com fruta bem madura, vinhos fáceis, com taninos macios
chamados vinhos golosos. Foi a grande diferença. Então se calhar vamos experimentar isso, não é? Vamos embora. Receitas. Não faltam por aí receitas. Qualquer um é capaz de pegar numa receita e copiá-la. Mas entre receitas e cábulas há uma coisa que as separa: a arte. Estar com João Portugal Ramos significa ter essa oportunidade rara na vida de ver nascer uma receita. E então é assim. Eu separei aqui as castas que eu diria que melhor se adaptaram e que mais difundidas estão na região, que é o aragonês, a trincadeira e o Alicante Bouschet. E depois temos várias outras, eu pus aqui 3, a Toriga, que é a casta, enfim... Grande casta portuguesa, o Syrah, que já é quase alentejano. Exatamente, e um pouco de Cabernet Sauvignon, que é uma das minhas castas favoritas. Digamos que um lote, eu diria um terço. Portanto, Luís, se fosses tu a fazer o mesmo, escolhias exatamente os mesmos lotes e nas mesmas percentagens? É uma boa pergunta, mas Alicante Bouschet teria que ter, de certeza absoluta. Depois, se calhar, um bocadinho de Toriga Nacional. É a grande casta portuguesa, não é? O toque português. Exatamente. Mas sabe que eu sou dos que partilham a opinião que não há anos iguais de vindima, e eu acho que nós, enólogos, temos de adaptar àquilo que temos para frente. Portanto, não sou nada partidário de receitas fixas, sou muito mais partidário de bons vinhos, consoante o que de melhor o ano nos dá. Este seria um lote mais emblemático do Alentejo, se aqui quisermos chamar, e depois, consoante o ano, um pouco de Toriga. Digamos que imagino. Já temos o Alicante Bouschet, o aragonês e a trincadeira. A representar 90%, e agora imagino que punha estas duas. Toriga. Sim. E um pouco de... O Syrah, que se dá muito bem com o calor do Alentejo. Muito bem. O Cabernet, vamos supor que não é um ano de Cabernet, não incluímos no lote. Claro. Mas este seria o lote. E percebe-se aqui a diversidade de castas, pelo menos 5 castas neste lote. 5 castas. E aqui temos o vinho com a marca João Portugal Ramos, não é? Eu diria que é a marca Alentejo. Como é que descrevemos este vinho? É um vinho com aroma de fruta bem madura. Muita fruta. Calor. Calor, claro. Mas simultaneamente elegante e fino. Sabe que ter calor no Alentejo é óbvio que se tem. Ter uva madura é óbvio que todos conseguimos. A elegância é o que nós todos procuramos. E elegância e mineralidade, para complementar e para complexar tudo isto. E que os vinhos do Alentejo costumam ter. Os bons. Os melhores, porque eu acho que são todos bons. Foi uma atividade interessante. Acabou por ser quase uma demanda espiritual em busca da origem, da tipicidade alentejana. E eu acho que a encontramos. Na estrada outra vez. Sem fazer caso, seguimos a nossa insaciável jornada de busca e conhecimento que esticava o dia um pouco além da fadiga. Diz uma coisa, Luís, aqui também é como no Ribatejo, isto é, há pouco falamos de outra casta estrangeira e aqui é tudo o que há? Não, antes pelo contrário, até há várias castas portuguesas nos vinhos DOC. Por exemplo, nos brancos temos o Arinto, o Antão Vaz, o Roupeiro, nas tintas a Trincadeira, o Aragonês, o Alfrocheiro e lá está o Alicante Bouschet. Que também faz parte da denominação da origem controlada do Alentejo. Sem dúvida. O Alicante Bouschet é um caso muito particular porque é uma casta francesa que foi desprezada pelos franceses, mas foi adotada pelo Alentejo, dá-se aqui muito bem e nos dias de hoje, garanto-te uma coisa, dos grandes vinhos do Alentejo não há nenhum que não tenha Alicante Bouschet. Já agora, onde é que estamos? Pois bem, isto é o Hotel Land and Vineyards, em português Terra e Vinhas. O nome diz tudo. É um hotel temático ligado ao vinho, com uma produção própria, o que inclui uma vinha e uma adega. Além disso, tem várias atividades ligadas ao vinho, várias provas e cursos, sempre num ambiente de grande conforto, ostentação e modernidade. Em Terra de Vinhas tive de manter a mente bem aberta para a possibilidade de as uvas poderem ser apreciadas sem serem consumidas. Isso mesmo. Isto é como estar em estágio. Dizem que é óleo de vinha vermelha.
Tenho que confessar que não sou muito destas coisas, mas a verdade é que isto é ótimo para um apaixonado pelos vinhos. Não é só o Luís que fica com a diversão toda para ele. Em vez de me meter numa barrica, a minha opção foi para uma esfoliação com polpa de uva. Um pouco mais exótico, portanto. Em teoria, como a uva é um antioxidante, é o elemento indicado para o rejuvenescimento e conservação da pele. Além de dar para sobremesa e vinho, eis a uva no seu melhor a hidratar o meu corpo. Tudo isto é ainda coroado por uma estrela Michelin que dá uma nota artística a este restaurante do Land. Rejuvenescidos pela noite e pelos tratamentos da uva, seguimos caminho pelo pacato interior alentejano. E basicamente tivemos mais 50 km disto. Há várias décadas em retiro espiritual, incógnitos por escolha, os monges do convento da Cartucha sussurram em segredo, dia após dia, a oração de um vinho que caiu nas graças do consumidor. Há aquele provérbio que diz: homem de mau vinho perde-se no caminho. Não foi o que me aconteceu neste caso. Enquanto eu preferi seguir as vinhas, até à Fundação Eugênio de Almeida, a Sónia preferiu subir a escada para o céu. Tenho aprendido que o vinho pode assumir muitos tipos de aromas, muitas simbologias, muitas sensações. Agora estava prestes a passar para outro nível. O Padre Antão tinha para mim um vinho espirituoso, um vinho que se manifesta várias vezes e poucos parecem reparar. Seria este vinho sagrado um pedaço do céu na terra? Padre Antão, eu gostaria muito que me falasse do vinho da missa. O sacerdote na Santa Missa consagra o vinho no sangue de Cristo. Mas para isso usa no cálice dois dedos de vinho, o qual significa que quando ele abre uma garrafa, a garrafa dura um mês, e se o vinho é barato ou se estamos no verão, facilmente se estraga. E, portanto, há muito tempo, sempre, que o sacerdote procurava, e procura fora, usar o vinho doce para a consagração na missa. Agora, e nós também aqui, nesta Cartucha, onde chegamos, e como somos espanhóis, começamos aqui espanhóis, etc., pois tínhamos o costume de ir procurar a Catedral de Badajoz. Até que um dia, falando com o professor Colasso, que dirigia a adega da Cartucha, e eu comentando, eu expliquei esta motivação, que pode explicar também a jovem, e me disse: mas o vinho doce é um vinho manipulado. E para Nosso Senhor e para cosa mais digna era melhor usar vinhos totalmente naturais. Os vinhos da nossa adega são todos naturais. Eu ofereço para a missa o vinho. Se me oferece o seu vinho, dê-me o rosé, porque o rosé é já, antes de ser consagrado, igual, parecido, lembrando o sangue de Cristo. Mais idêntico, não é? E com o ouro do cálice, o aspecto é belíssimo. Podemos ver? Como vê, é uma cor bonita. É uma beleza. A cor é o conjunto. A cor do vinho lembra o sangue do Senhor e o ouro valoriza mais. Será que me é permitido provar este vinho? Evidentemente, depois da missa, eu aconselhava que procure comungar nas suas missas. Mas agora, antes da missa, e o vinho praticamente não vai entrar outra vez. Claro. Já que estamos com esta explicação. Muito obrigada. Que privilégio.
Primeiro, no sentido de que é un viño óptimo e que, como yo me decía, é un viño totalmente natural, un viño que ele de si mesmo merece. Nunca merecía nada, merecería. Mas já que o Señor fez, pelo menos que façamos con algo que valha a pena. Sem dúvida a prova mais especial de todas que eu fiz até agora. Padre Antão, muito obrigada. Se depois for preciso qualquer coisa. Muito obrigada. Enquanto a Sónia se deixava levar pelo lado mais espiritual do vinho, eu segui um caminho mais mundano, até que encontrei um pouco de humanidade entre as vinhas. Com muita uva a passar-lhe entre os dedos, Pedro Batista é o enólogo da Fundação Eugênio de Almeida. É ele que faz acontecer o milagre do vinho. As uvas que lhe chegam às mãos quase podemos dizer que levam os melhores destinos divinos. Este é o mundo de Pedro Batista. Pedro, estamos aqui como se fosse na Catedral do Vinho do Alentejo, não é isto? Sim, efetivamente, catedral é um pouco com dois sentidos da palavra. Realmente a Fundação Eugênio de Almeida, enquanto produtora de vinho, faz efetivamente parte da história do Alentejo. E depois também o nome Cartucha e a proximidade do convento, também propriedade da Fundação, que perto do convento da Cartucha, transporta-nos um pouco para a temática das catedrais. Claro. E em boa companhia. Que é o Cartucha, precisamente, e o Peramanca, que são... Sim, temos o Cartucha colheita de 2010 e o Peramanca também da mesma colheita de 2010. Como é que identifica aqui o Alentejo? Onde é que está aqui o Alentejo, neste copo? No meu entender, o Alentejo que sentimos aqui é o Alentejo da uva madura, o Alentejo da complexidade das uvas que compõem o vinho, dos vinhos de lote, o lote da Trincadeira, do Aragonês, do Alicante Pochê, do Alfecheiro. E este quente, mas um quente elegante. E depois a doçura do vinho, um vinho muito suave na boca, apesar de ser um vinho com um estágio de um pouco mais de um ano em madeira, em barrica, nova e barrica usada, em tonel também. Porque aqui ainda há esse hábito de usar grandes tonéis para estagiar os vinhos, que é de onde vem este, que é o grande ícone dos vinhos alentejanos, que é o Peramanca, não é? É verdade. Na Fundação Eugênio de Almeida sempre utilizámos os tonéis de 3 e 5 ml de capacidade para estagiar os vinhos, sendo que o Peramanca é estagiado unicamente nestes tonéis. O que é que levou este vinho a transformar-se num verdadeiro símbolo? Esta palavra Peramanca, que já era relatada em escritos quinhentistas e cujo vinho era tratado em crónicas dos navegadores da época, todo este processo, toda esta história tem um peso também importante naquilo que o vinho é hoje. O vinho é produzido sempre das mesmas parcelas de vinha, sempre as mesmas parcelas de Trincadeira e de Aragonês. Só tem essas duas castas? Só tem estas duas castas. E este vinho, que é um vinho com história, o Pedro, no fundo, é o herdeiro de uma herança, não é? Do professor Colasso do Rosário. Sim, o Peramanca é efetivamente uma herança pesada pela responsabilidade que ele implica enquanto um ícone nacional, não é? E, portanto, uma bandeira também do nosso país, do nosso Alentejo, naturalmente, mas também de Portugal. Longa vida ao Peramanca, então. Muito obrigado. Já te disse isto uma vez, mas acho que não ligaste muito. No vosso léxico falam de muitos aromas, mas nunca ouvi falar do aroma à uva. Eu acho que tens razão, mas eu a isso vou-te responder com outra pergunta. E uma uva cheira a quê? Pergunta. Eu continuo a achar que vinho que não sabe nem cheira a uva é um nó na cabeça. E por falar em nó na cabeça, nós estamos no Alentejo. Há outros aromas que te vão dar a volta à cabeça. Cereja preta, especiarias, ou então aquele lado mais balsâmico dos vinhos de Alicante Pochê. Já estou com a cabeça a andar à roda. Sul era a palavra de ordem. Assim que o pedal descia, as expectativas de encontrar um vinho totalmente diferente cresciam.
história dos vinhos da herdade de Esporão até nem é muito longa, são 4 décadas, o que no mundo dos vinhos é apenas um pequeno passo. Mas são também 40 anos em que aqui uma das grandes preocupações está muito para além do vinho. Este é um projeto genuinamente ecológico, como se diz agora, a prática de uma viticultura sustentável. E até é fácil encontrar exemplos. Há caixotes de lixo na vinha e até moradias para os morcegos. Exemplos simples, mas que dizem muito sobre este projeto. E agora falemos do perseguidor que se juntou à frente da corrida. Chama-se Luís Patrão e não é ciclista, é enólogo. Claro está. Então, Luís, porquê que o encontro foi aqui? Então, daqui conseguimos avistar o Monte Velho. Foi este monte que deu origem a uma das nossas marcas mais emblemáticas. Eu acho que aqui foi um bom ponto para começarmos esta nossa jornada. Perfeito. No Esporão. Vamos lá? Vamos lá. Tanto quilómetro. Integradas num ambiente natural, diverso, as vinhas do Esporão produzem vinhos muito diferentes e que nós queríamos provar. Mas a ideia do Luís Patrão era outra. Eu proponho a Sónia tentar adivinhar qual é o Alicante Bouschet. O Alicante Bouschet é uma das principais castas do Alentejo e eu acho que é uma boa forma aqui de começarmos a nossa prova. Pode ser? Aceita o desafio? Vamos lá. Então eu vou servir. acertar? É que eu acho que sim. É? Achas que sim, mas estás a dizer que não. Mas acho que sim. Eu vou servir. Vai ser uma prova cega, Pois. portanto... O Alicante é uma casta, portanto, com os taninos... Posso-me dar algumas Sim, eu vou dicas? dar algumas dicas. Normalmente os taninos do Alicante são bastante musculados. Ele na boca é bastante rico, muito intenso. A acidez também é bastante presente. Eu acho que já chega de dicas. Então vamos lá. Não é muito aromático, normalmente, o Alicante. Portanto, só mesmo provando, não é? Eu vou aproveitar para cheirar. Já noto diferenças. Nossa, é engraçado. São mesmo diferentes. Quer cheirar este? Este é o terceiro, certo? É o terceiro. Os 3 completamente diferentes. Muito engraçado. É este. Acho eu. Acho que é o segundo. O segundo? Acho. Vamos revelar? Acho que sim. É. Monte Velho. Monte Velho. Ok. Errei. E o terceiro, Monte Velho também. Então é sempre o mesmo vinho. Sempre o mesmo vinho, A apenas temperatura é que mudou. a temperatura é que mudou. Isso eu tinha reparado. Só prova que a temperatura é importantíssima no vinho. Um estava a 8 graus, um estava... O mais fresco, que era o 3, não é? Exatamente. Outro estava a cerca de 16 graus e um a 20 graus. Ok? E qual é a temperatura ideal? Para tintos, normalmente, os 16 graus será a temperatura mais indicada. E era este que estava a 16? Exatamente. Então vai, de certa forma, de encontro à minha escolha, porque era o que eu achava que estava no seu potencial máximo. Provavelmente, sim. Concordo. Não Boa. perdi totalmente. Está que a mas, temperatura foi engraçada é a importante. prova, sem dúvida. Por aqui estava tudo visto. Portanto, a nossa motivação agora era outra: jantar. E ao que parece, Luís Patrão tem um amigo que é dono de um restaurante muito castiço. Eu ouvi o passarinho às 4 da madrugada. O restaurante chama-se Adega Velha e o local faz jus ao nome. Trata-se de um pequeno canteiro de vinho escondido a algures no mapa do interior alentejano. Os anos continuam a passar por Joaquim Bação, o homem desta casa. Mas a verdade é que este local e estes homens são como as videiras. Criaram aqui longas raízes. Então, e, senhor engenheiro? Corre bem o negócio? Ouça, vamos andando. A gente anda neste ramo nem é para ganhar dinheiro. A gente é para beber copos de vinho, é tão agradável a gente beber copos de vinho. Ouve,
Havia aí há tantos anos que já devia 4.500 o taberneiro. Os copos de vinho eram assim de tostões. E toda a gente ali bebendo copos de vinho. E ele andava para trás e para a frente e disse assim: estou mesmo mortinho porque não me atiro para os 5.000 reis. Já devia 4.500. Estou mesmo mortinho porque não me atiro para os 5.000 reis. Aqui há muito convívio à volta de um copo de vinho, não é? Ouça, isto não é uma estação balnear, não são termas. Não é? Não há praia, não? Não, a gente não está nas termas. Tem ideia de quantos anos têm as suas talhas ou não? Não tenho ideia, tenho a certeza. Umas têm 100 anos, outras têm 200. Quer dizer, algumas estão datadas de 1800. Ouça, mesmo elas vazias, coitadinhas, a gente a olhar para elas é um enlevo. Aquilo parecem umas mulheres. Parecem umas mulheres, é verdade. Assim, embaraçadas, né? Assim, enceinte, como é que se diz? Grávidas. Grávidas, não é? Mas é melhor elas Fica cheias. realmente muito diferente o vinho depois de estar esse tempo dentro da talha. A forma côncava permite que haja uma convecção natural ao longo da fermentação. E isso transmite depois ao vinho qualidades distintas, mas isso, o Joaquim é o mestre Já das leva talhas. muitos anos, não é? Bom, eu não estou lá dentro. Para saber o que se lá passa. Sónia, mas sabe uma coisa? O vinho não dura muito. Porque este vinho é para se beber isto. Nasce em setembro e logo bebezinho. Em 11 de novembro a gente começa... No São Martinho. No São Martinho. A gente canta o São Martinho e abre-se logo. E depois E dura pouco, não é? Este para cá pouco. Dura o ano. E se calhar às vezes nem chega ao fim do ano. Não chega à vindima seguinte. Temos os amigos o vinho da nossa casa. Enquanto houver água na barragem, não é? Eu também imagino que deve ter um grupo grande de amigos, portanto daí está Graças explicado a também Deus. ficar lá pouco tempo, não é? Sónia, Vinho. graças a Deus. Você sabe que as pessoas sozinhas não são nada. Sem dúvida. Ninguém sozinho é nada. Não, a gente é para viver em conjunto. É como o vinho. Só faz sentido na companhia dos amigos e de quem gostamos, não é? É feio a gente beber às escondidas, anticonstitucional. Então mais um brinde à amizade, não é? À ziga do engenheiro. Ao engenheiro, ao Alentejo e a nós. A vargem redonda e dá lá saudades às moças da monda. Castelos de Beja subindo lavar com mentes inveja. Castelos de Beja às águias reais, às águias reais, com mentes inveja, subindo lá vai, Castelo de Beja. No próximo episódio, um tutorial de como decapitar uma garrafa. Como conseguir uma tendinite. Na bairrada, disparam-se rolhas. Provamos o vértice de 3 garrafas. Perco-me nas caves da Morganheira. E por fim, um rótulo no ateliê de João Notel.